A gente tem isso tudo que a Liane falou, né? Ela listou com muita propriedade tudo que a gente precisa diagnosticar, tanto para garantir uma boa transição, quanto para o governo se preparar para fazer um bom planejamento para o seu começo, né? Se a gente pensar um pouco sobre isso deveria ser muito simples de se conseguir, né? Se a gente tivesse um governo bem estruturado e um governo gerencial. Se a gente olhar hoje, a maioria dos nossos governos, e aí a gente pode falar não só dos governos municipais, mas até de muitos governos estaduais, essas informações não estão à disposição. E aí eu diria que não só não estão à disposição, porque os governos que estão terminando vão escondê-las ou vão, de má fé, não deixar à disposição do governo que vem, mas porque essas informações talvez não estejam disponíveis ao governo de plantão. Porque, primeiro, a gente não tem um nível de burocracia implementada e capacitada para que essas informações estejam disponíveis. A gente tem, em muitos municípios e até em alguns estados, um déficit de profissionalização da burocracia, né? E aí eu vou dizer que talvez a gente não tenha carreiras específicas e preparadas para trabalhar com este nível de informação. Então, a gente pode ter muitos professores, muitos, às vezes, na carreira de saúde, a gente tem bastante, a gente fala analisando dados de despesa nas determinadas carreiras, ou até pegando dados de contratação de professores, dados secundários, dados primários que a gente consegue pegar da base de dados, né, fazendo análise aí do lado da academia, né. A gente teve, se você pegar dados do Atlas do IPEA, você sabe que a gente teve um aumento do número de funcionários nos governos subnacionais, em comparação com o número de servidores federal, porque depois da Constituição de 88 a gente teve uma descentralização na prestação de serviços públicos. Mas então a gente teve um crescimento na ponta na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública, mas a gente não teve esse mesmo crescimento na área de gestão. Tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente não tem uma mão de obra qualificada, estável, capaz de fazer coleta e análise desses dados para os dirigentes. Então, não estou nem falando da qualidade dos dirigentes, porque no caso brasileiro, os dirigentes públicos, que são cargos que fazem direção e coordenação, eles são cargos em comissão por definição, pela própria Constituição de 88. Então, a gente poderia falar aqui sobre os cargos de dirigentes, que já foi um podcast gravado, que eu recomendo a todos que escutem, mas a gente está falando de cargos de carreira mesmo. Tá? Então, a gente não tem essa mão de obra qualificada, estável. E ainda que a gente tivesse, a gente tem uma noção dos cargos em comissão, dos cargos de carreira no Brasil, que é uma noção bastante burocrática. Isso quer dizer, não é uma visão gerencial, no sentido gerencial analítico, de produzir análises, da gente ter, inclusive, nos governos, até ferramentas, eu digo, de TI mesmo, computacionais, BIs, que puxem a informação, que tirem relatórios, que façam análise, isso acaba ficando no nível de gerência. Né? E essa gerência é a gerência que muda e que sai com o governo, que é o governo que se envolve na campanha eleitoral e que acaba saindo e que não se engaja tanto na transição, porque é o governo que foi derrotado nas urnas. Tá? Então, a gente acaba tendo um problema mesmo na transição. E esse problema se alia à dificuldade que a gente tem no Brasil de transparência de dados. Porque boa parte desses dados que a Eliane falou, do diagnóstico, esses dados deveriam ser públicos. Então, você pensa hoje, quais governos do Brasil publicam, por exemplo,
boletim estatístico de pessoal, que deveria publicar número de servidores, alocação desses servidores, de uma maneira analítica, salário desses servidores. Muito poucos governos, dá para contar numa mão. Dos 5.570 municípios, dos 26 estados mais DF, governo federal, dá para contar numa mão. E esses dados deveriam ser públicos, estou falando de transparência ativa. Se esses dados fossem públicos, as transições de governo seriam muito facilitadas. Tá? E por que eles não são publicados? Porque eu te digo, muitos poucos governos, os próprios prefeitos têm esse boletim estatístico para que eles consultem. Porque não se trabalha com esses dados de maneira gerencial. Poucos prefeitos não têm esses dados na mão. Então, na área de gestão, a gente tem muito pouca burocracia profissionalizada. Né? Então, a gestão de pessoas é pouco profissionalizada nos estados e nos municípios. Você vai ter uma ou duas pessoas que entendem de RH nesses lugares, e se entende é mais aquele burocrata cartorial, que vai saber do decreto, que vai saber da lei e que vai tratar a contratação de pessoas, como olhar um concurso simplesmente por cumprir regras e procedimentos, e que vai contratar gente porque aposentou. Então, eu acho que isso vai dificultar não só a transição é a pontinha do iceberg, mas fazer com que a gestão de pessoas seja também mais cartorial, mais burocrática. Então, tentando resumir o que eu falei, né? A gente precisaria investir em ter um pessoal que cuide de gestão mais profissional e também de carreira, e uma vez sendo de carreira, que fosse uma carreira mais gerencial e apoiada, suportada por sistemas de tecnologia que conseguissem coletar informações de maneira gerencial para que esse pessoal pudesse trabalhar com elas e, num segundo momento, tornar isso transparente, para que a gente possa, com dados abertos, porque aí também a sociedade dá conta de cruzar dados e criar informações muito mais fáceis de serem captadas pela própria população, e isso vai facilitar não só transparência de múltiplas formas, mas também as transições de governo.